A Ele, que é digno de toda honra, toda glória, toda exaltação. Todos os dias eu faço isso, irmãos. Faz parte da minha colocação diante de Deus. Ele que exalta, que abate, que tira do pó. Aquele que exorta, aquele que dá, que manda e não é mandado. Aquele que muda a situação. Nosso Deus maravilhoso. João disse, importa que eu diminua, e eu digo, importa que eu desça, meu Jesus apareça, e que o seu nome seja glorificado. Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32, diz assim a palavra de Deus. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma coisa contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Misericórdia, olha o perigo, não é? Uma doença que leva à morte espiritual. Qual seria? Morte espiritual, basicamente, ela é definida como a separação da alma de Deus devido ao pecado. Você é separado da alma e de Deus quando você peca. A morte espiritual ela é descrita como um processo de degradação moral, insensibilidade às coisas espirituais. Ao contrário da morte física, a morte espiritual pode ocorrer enquanto a pessoa está fisicamente vivo, resultando em uma vida de desobediência e separação da fonte de vida, que é o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. As causas da doença espiritual que leva à morte espiritual, a Bíblia aponta para a desobediência, rejeição consciente de Deus como raízes dessa condição. O pecado de apostasia é a negação deliberada de Jesus Cristo e abandono da fé, muitas vezes descrito como blasfêmia contra o Espírito Santo. Está em 1 João capítulo 5 e 16. Vamos ler, porque tem irmãos que não tem como estar com a Bíblia na mão, porque está dirigindo, outros estão no trabalho, e a gente procura ler para que os irmãos estejam aí embasados na palavra, aprendendo mais um pouquinho da parte de Deus. 1 João, capítulo 5. Vai procurando aí que eu estou procurando aqui. 1 João está lá no finalzinho da Bíblia, e a gente vai pegar aqui para ler com os irmãos, completando assim a palavra de Deus, para que você se alimente do que há de melhor. 1 João capítulo 5, versículo 16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
As causas da morte espiritual também está relacionado ao pecado da apostasia, a negação deliberada de Jesus Cristo e abandono da fé. Você está na apostasia, no pecado da apostasia, quando você nega Jesus, quando você abandona a sua fé, quando você blasfema contra o Espírito Santo. E a doença para a morte que a Bíblia relata refere-se a um estado de pecado impenitente, onde a pessoa perde a sensibilidade à verdade e vive em um estado constante de rebelião, zombando, ignorando os mandamentos de Deus. A queda e o pecado herdado também a morte espiritual é uma consequência, a queda original que está lá em Gênesis, que corrompeu a natureza humana e estabeleceu o pecado como causa de separação, quando a Eva ouviu a voz da serpente e chamou Adão para o erro, e os dois pecaram e trouxeram o pecado a que causava separação. Foi um pecado herdado daquela época. Tem as aflições carnais, que foca a mente nas coisas da carne, nos desejos egoístas, da imoralidade, ao invés das coisas do Espírito, e leva à morte, como está em Romanos 8 e o versículo 6. É bem verdade, irmãos, que quando estamos lendo a palavra todos os dias, buscando respostas, a gente passa a adquirir mais força, vamos dizer assim, tutano necessário. A gente passa a adquirir mais experiência para com isso não estar morrendo espiritualmente ou blasfemando contra o Espírito ou saindo da vontade de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 6 diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Há pessoas que dizem, é uma pessoa boa, nasceu para o bem, mas nós ensinamos para o bem, mas a inclinação é para o mal. Mas a Bíblia diz que quando nós conhecemos a Deus, que nós fazemos a vontade de Deus, que nós estamos no Espírito, a inclinação do Espírito Santo é vida e paz. E a inclinação desta carne que a terra vai consumir, que nascemos com ela na concupiscência da carne ao pecado, ela só leva para a morte. E quais seriam, missionária Milka, os sintomas da morte espiritual? A doença espiritual apresenta sinais claros da vida do indivíduo que está se afastando do Espírito Santo. O seu coração começa a ficar duro, incapaz de sentir remorso ou sensibilidade a Deus. Essa pessoa não tem mais nenhum fragmento de fé, não tem vontade de agradar a Deus, porque simplesmente ele não tem remorso nem sensibilidade para tal coisa. A diferença entre o pecado comum e o pecado para a morte está em 1 João capítulo 5, 16 e 17. O pecado que não é para a morte são pecados cometidos por fragilidades, das quais o cristão se arrepende. Às vezes se ira, às vezes fala uma palavra que não agrada a Deus, palavras torpes. Às vezes comete algo que não deveria cometer contra a sua esposa, contra a sua casa. Mas há pecados que levam à morte. É uma atitude que alguém tem deliberada e no final ainda a rejeição de Deus e seus mandamentos, onde o arrependimento nunca é buscado. Ele não se arrepende, ele não tem remorso, ele acha que aquilo que ele fez é natural. Todo mundo peca, todo mundo erra. Fulano de tal faz assim, fulano de tal age assim, porque eu não posso fazer. Ele não se arrepende, ele não vai buscar arrependimento, nem quer.
E a cura, o caminho para a cura desta morte espiritual, a primeira coisa, embora o cenário de hoje seja grave, a Bíblia oferece esperança e cura. Um caminho mais curto é a confissão e o arrependimento. A volta para Deus é o primeiro passo para você ressurgir desta morte espiritual. O sangue de Jesus também, que traz a expiação de Cristo, é a única solução capaz de mudar, purificar, restaurar a comunhão, tirar você do pecado. É o sangue de Jesus. Aleluia. A ação do Espírito Santo, a vida espiritual, é restaurada quando a mente está focada no Espírito, que resulta em vida e paz. Ele começa a estar atento à vontade de Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Tem pessoas que se dizem cristãos, que se dizem cooperador de Cristo, pessoas que se dizem obreiros, cantoras, missionárias, homens que se dizem de Deus, mas eles estão com uma doença espiritual que é muito perigosa. Impotência espiritual causada pela rejeição contínua da graça de Deus. Ele não precisa de Deus. Ele já é o maior pregador, ele já é o maior cantor, ele já sabe o que fazer. Ele já sabe movimentar a massa. Ele não quer mais saber dos cuidados de Deus. Ele começa a rejeitar a autoridade de Deus na sua vida. Ele se torna de cooperador a desertor. No início, Demas era um companheiro próximo de Paulo nas cartas a Filemon e aos Colossenses. Paulo o lista ao lado de grandes nomes como Lucas, o médico, e Marcos, chamando-o de cooperador. Ele estava na linha de frente de missão ali junto com Paulo e com todo aquele povo daquela época que alcançou, aleluia, a atenção dos céus, vamos dizer assim. O motivo da queda de Demas, a razão da sua morte espiritual é descrita de forma direta em 2 Timóteo capítulo 4 e 10, que diz assim: pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. A palavra grega usada para amando, agapazas, indica um amor de escolha e afeição profunda pelas coisas temporais, as coisas deste mundo. Há um contraste. Enquanto Paulo estava numa prisão fria, enfrentando o julgamento final e a morte física, Demas escolheu o conforto e a segurança e os prazeres da vida em Tessalônica, uma cidade comercial próspera na época. Ele trocou a coroa eterna pela conveniência imediata. Você ouviu bem? Enquanto Paulo estava na prisão fria, enfrentando aquele julgamento físico, Demas escolheu o conforto. Há quantos estão escolhendo o conforto a estar pagando o preço espiritual pelo direito à vida eterna? Quantos estão numa situação de contraste? Quantos estão numa situação onde não parece boa? Mas ele sabe que ele tem a coroa eterna. Prefere de que trocar por esta conveniência imediata. O significado espiritual, o caso de Demas, ilustra que a morte espiritual pode acontecer por negligência de prioridades erradas. Ele não se tornou necessariamente um vilão ou perseguidor da igreja, mas seu coração parou de bater para as coisas de Deus, porque foi sufocado pelo sistema do mundo. Se você tiver um pouco mais de interesse, procurar saber, você vai ver que tem a morte pelo amor ao mundo e a morte pela desobediência direta.
como reviver com a ajuda de Deus? Como reviver com a ajuda de Deus? Você precisa aceitar a Jesus. Entender que a morte espiritual foi vencida na cruz. Ao aceitar esse amor, a ressurreição interior começa. É necessário uma renovação diária. A alma não vive sozinha. Ela se fortalece na comunhão, na oração, na obediência, trocando o medo pela incerteza do seu amor e trocando as coisas temporais desse mundo, as coisas vãs, pelas coisas celestiais. Você vai reviver desta morte espiritual. É bem verdade que alguém que está me ouvindo agora possa dizer assim no seu coração: mas eu não estou morto. Efésios capítulo 2, versículo 5 diz: quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que você possa procurar reviver dos mortos, sair desta morte espiritual que a desobediência, a apostasia, o acaso te trouxe. Que você possa ser renovado. Que você possa ter uma renovação espiritual, como canta o cantor. Que você possa se alegrar mais uma vez e dizer: não quero mais estar morto. Eu quero reviver no espírito. Eu quero sair da morte espiritual. Eu quero reviver em Cristo Jesus. Eu quero, na união com Cristo, me sentir outra vez vivo, vontade de cantar, de pregar, de falar do amor de Deus, de dizer a quem eu sirvo, de que eu estou na palavra embasado e que a presença do Espírito Santo está na minha vida. Que você possa declarar: eu te amo, Espírito Santo. Eu quero uma renovação espiritual. Eu quero sair desta morte espiritual para a vida, porque eu creio que o meu Redentor vive. Há quantos estão agora mortos espiritualmente? Estão no leito espiritual. Estão nesta praga que o mundo traz, na apostasia, apegados a coisas temporais que vão ficar por aqui, a coisas vãs desse mundo. Mas eu encerro essa mensagem dizendo: que você possa dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que esta morte espiritual seja expulsa agora. Eu quero reviver no Espírito. Eu quero ter uma renovação espiritual. Eu quero sair da morte para a vida. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus.